Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 até o 6. E depois nós vamos estar lendo um segundo texto que está em Mateus capítulo 26, mas depois eu reforço com vocês. Isaías 53, versículo 4. Amém? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vai comigo agora lá, irmão, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Abaixe sua cabeça mais uma vez, irmãos, e vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, nós estamos reunidos aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, como Igreja do Senhor. Ó Pai, vamos agora meditar na palavra do Senhor, e eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco através dessa meditação. Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, fale ao coração da sua igreja. Nós estamos com os ouvidos e os nossos corações abertos para ouvir o Senhor falar conosco. Nós já cantamos, já ofertamos, já oramos, já pedimos em oração também. Louvamos o teu nome, nos cumprimentamos na comunhão do Senhor, Pai, e agora queremos meditar na tua palavra. Em nome de Jesus, que tu estejas à frente, Pai. Amém. A gente encerrou, domingo passado, um mês inteiro onde que a gente esteve falando sobre dízimos e ofertas, certo? A gente teve um janeiro que a gente falou sobre oração. E agora você já está vendo aí qual que é o tema deste mês? Perdão. É o que a gente vai estar meditando com vocês, e eu quero colocar aqui para vocês o meu otimismo. Quero colocar aqui para vocês o meu desejo, a minha oração, para que esse mês seja um mês de muitas mudanças nas nossas vidas, para melhor. Amém? Então tá bom. Eu vi que teve gente aí que ficou empolgada junto comigo e outros estão mais tranquilos, mas eu creio em nome de Jesus que de uma forma ou de outra Deus vai falar conosco durante esse tempo.
ouvi uma estatística, e comentei sobre isso com a minha esposa Juliana, de que quem tem muita raiva, ele tem um senso de justiça mais apurado do que os outros. Vou tentar explicar um pouco para vocês. Você tem muita raiva? Eu vi algumas pessoas aí já meio se mexendo. Quem tem muita raiva, ele tem um senso de justiça mais apurado do que as outras pessoas. Por quê? Porque ele enxerga a injustiça de uma forma mais clara do que outras pessoas, e isso faz com que a injustiça traga revolta ao seu coração. E o que acontece, basicamente, é o seguinte: essa necessidade com que a justiça seja feita, ela é transferida para o outro. Então, eu tenho um senso de justiça muito apurado, e eu transfiro isso para o pastor Eduardo, para que eu consiga enxergar esse mesmo senso de justiça que eu tenho nas atitudes dele. E essa atribuição que as pessoas fazem uma para com as outras, eu não quero entrar aqui em psicologia, me corrija se eu estiver errado, os psicólogos depois, mas essa transferência que eu faço para com as outras pessoas e essa expectativa que eu tenho para que as outras pessoas não quebrem as regras, fazem com que eu me sinta incomodado por ver a lei quebrada. A grande questão é, que lei é essa, né? Qual é a lei que nos rege? É claro, se a gente for falar do Brasil, a gente tem aqui advogados, aqui, promotores, que podem muito bem dizer para nós aonde que é que nós vamos estar infringindo a lei, transgredindo a lei, e aonde não vamos estar. Mas essa concepção de justiça, ela é muito mais apurada, porque ela está muito relacionada ao seu meio de vivência, à sua criação, à tua religião. A sua religião. E nós, descendentes, né, hoje nos consideramos saídos da religião dos judaísmos, nós somos uma religião de praxis, de prática, de pragmatismo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui o hinduísmo, vamos pegar aqui o budismo. Esses são algumas, entre aspas, vamos falar, religiões que elas estão muito concentradas o quê? Na introspecção, na meditação, no olhar para dentro de si mesmo e tentar enxergar algum sentido da vida. A nossa religião judaico-cristã, ela é muito centrada na prática. Né? Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical o Antigo Testamento. Professor presbítero licenciado, olha só, professor presbítero licenciado Roberto falou sobre Números e Levíticos e que está muito relacionado ao quê? Ao que pode e o que não pode. Então, nós somos mensurados muito pela prática do nosso dia a dia, aquilo que você exerce no dia a dia. Eu não estou falando da Constituição brasileira, eu estou falando da nossa religião judaico-cristã. Aonde que você quer chegar com tudo isso, Mateus? O que é isso aqui? Quem que sabe me dizer o que é isso aqui? É uma mesa, né? Tá bom, uma mesa, mas tem um pão aqui, tem um cálice com suco de uva. O que é isso aqui? A ceia do Senhor. O grande significado da ceia do Senhor é o texto que nós lemos de Mateus capítulo 26. Este sangue é a nova aliança. Quem lembra? Para o quê? Que eu li? Para o quê? Para a remissão dos pecados. É por isso que a gente, todo o primeiro domingo do mês, no culto da noite, a gente celebra a ceia. E o que é a ceia, senão a busca incessante nossa, da nossa consciência,
para que nós consigamos voltar-se a Deus e nos lembrarmos que o que fez com que eu consiga ter intimidade com Deus, que eu possa ser aceito por Deus, é o derramar do sangue de Jesus Cristo na cruz. Esse cálice que está ali, com suco de uva, é a nossa consciência de que nós temos pecados e que nós precisamos nos livrar desses pecados. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro para vocês? Este é o meu sangue que é derramado para o perdão do pecado. Nós então nos aproximamos dessa mesa, meus irmãos, por causa do perdão que nós temos dos pecados que nós cometemos. E que pecado é esse? Mateus, você acabou de dizer que está muito relacionado à nossa prática. Sim, está relacionado à transgressão da lei, como eu já tinha dito para vocês. O pecado é a ação contra a vontade de Deus, é ultrapassar os limites que Deus nos deu. Quem peca, transgride a lei. E a desobediência da lei, ela traz uma penalidade, ela traz um castigo, ela traz uma maldição. Eu quero voltar, mas por que você leu Isaías? No capítulo 53, versículos 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim, não precisa abrir. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Qual que é a condição do ser humano que a gente tem que partir? De que nós não somos merecedores da graça de Deus. Que a condição humana é uma condição de pecado que nos leva para a morte. Esses versículos expõem o que nós somos, o que nós seres humanos somos, esse de Romanos. Nós não somos dignos de Deus. Eu fico um pouco preocupado com pessoas que, e já ouvi isso de pessoas, que falam assim, não tem problema eu pecar, depois eu peço perdão e Deus perdoa, não é verdade? É uma concepção errada de perdão, e eu vou te dizer com todo respeito, com todo amor e com todo carinho, a concepção de que o perdão de Deus é simplesmente uma iniciativa assim, Eduardo, eu discriminei você, eu não gosto de gente com barba, então para mim você com barba, você é insignificante, isso ofendi. Nossa, eu ofendi o Eduardo, deixa eu voltar para Deus. Deus, eu ofendi ao Senhor e ofendi o Eduardo, eu te peço perdão por este erro. Não é disso que Jesus Cristo está falando. Não é a prática do dia a dia, não é os pecados, os errinhos do dia a dia de que Jesus está falando aqui. E o livro de Isaías nos fala muito sobre isso, e você vai entender já já o que eu estou falando para você. Mas antes eu gostaria de intensificar um pouco essa questão da nossa condição diante de Deus. Não precisa abrir, Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem que falou isso? Paulo. Gênesis capítulo 4, versículo 7, parte C. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só que interessante esse versículo. A ti cumpre dominá-lo. De acordo com esse versículo, vemos que a gente tem que dominar o pecado. Porém, como dominar uma coisa que já está em nós? Como dominar uma coisa para a qual todo mundo já se inclina? A questão é que o Gênesis, ele deixa muito claro nos primeiros capítulos que tudo isso trouxe um pecado muito grande para nós. Trouxe uma consequência muito grande para nós. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. Vergonha. O pecado traz vergonha. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente faz um momento de confissão de pecados aqui, alguém levanta aqui e fala: Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor perdão pelo meu adultério. Alguém fala assim: Senhor Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu ultrapassei no meu trabalho hoje e eu fiz alguma coisa que vai fazer mal para o meu colega. Eu quero, Senhor Deus, pedir perdão aqui em público porque hoje eu menti quando eu disse que eu estava em determinado local e eu não estava. Por que a gente não confessa pecado assim? Porque é público. Por que o público é tão complicado da gente falar do nosso pecado? Porque você vai se expor. E quando você se expõe, você se considera, ou você se joga, ou você se humilha e você diz: eu sou menor. Eu sou menor. Apesar de nós sabermos que todos estamos na mesma condição, você se expõe. E a exposição traz o quê? Traz vergonha. No mesmo versículo 7, após sentirem o peso do pecado, Adão e Eva, e todos os outros que vieram depois deles, sentiram culpa. A culpa é a consequência do pecado. E é interessante, eu já frisei isso, Deus perdoa o pecado, não a culpa. Então, se você já foi perdoado e você ainda tem culpa, tem alguma coisa errada. Mas a culpa é um dos grandes disseminadores de depressão, de ansiedade, de falta de confiança, de baixa autoestima, porque não é só os pecados que nos fazem sentir culpados. Em qualquer local, talvez dentro da sua família, talvez dentro do seu trabalho, tem pessoas que fazem você se sentir culpado. Versículo 8, faz você fugir. Versículo 10, faz você não se fugir da responsabilidade e colocar o erro em cima do outro. Você pode ir acompanhando todos esses versículos depois. A gente justifica os nossos erros. Eu gostaria de voltar com você à questão do profeta Isaías. E para voltar a falar um pouquinho sobre o profeta Isaías, eu gostaria que você lembrasse comigo da mulher que sofria de hemorragia. Todo mundo lembra dessa passagem, não é? Essa mulher que ela sofria de hemorragia, ela chega-se a Jesus e ela é curada. Quando ela é curada, Jesus fala uma coisa para ela. Vamos ver quem acerta. Bem facinho. Vai, a tua fé... Mas ela não foi curada? Por que ele falou salvou? Você sabe por quê? Por causa de Isaías. Porque a concepção de salvação e cura em Jesus Cristo, ela está muito interligada. Quando Jesus cura, ele fala: a tua fé te salvou. Mas aonde que você quer chegar com isso, Mateus? Eu quero meditar um pouco com você agora, meu irmão, em algumas questões que vão muito além de uma confissão de pecado. E eu quero agora sair um pouco dos textos bíblicos e conversar um pouco com você
sobre essa questão do pecado como sendo este formato aqui de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, e vou lê-los novamente. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados ou curados. Sobre as suas feridas fomos sarados. Qual é as feridas de Jesus Cristo? Senão a cruz. Eu quero então aqui chegar a uma pequena conclusão com você. O louvor não é a conclusão ainda não, tá? Eu quero chegar aqui a uma pequena conclusão que o pecado, ele está muito mais além do que a infração da lei de Deus. Ele está muito além de você colocar normas de regras de faz ou não faz, de pode ou não pode. O pecado, ele está muito, muito relacionado a uma questão que se chama doença. Mateus, então está todo mundo doente? É isso que eu gostaria de conversar um pouco com você. O pecado, ele é uma ferida. Entenda isso, meu irmão. O pecado, ele é uma ferida em nós. É uma constatação de que alguma coisa não está indo bem. É a constatação de que o que era normal não está acontecendo. Existe uma disfunção no seu e no meu corpo. Há alguma coisa que não funciona. Esse algo que não funciona deveria funcionar. Mas o fato dele não funcionar, ele coloca em risco todo o sistema do nosso corpo. Vai, a tua fé te salvou. Eu quero partir de um princípio, meu irmão, que todos nós precisamos de cura. E é no sangue de Jesus que está a nossa cura. Amém? Amém? O pecado é a nossa condição de que nós não estamos bem. Eu gostaria que você fechasse isso comigo. Já li vários textos do apóstolo Paulo, mas um outro que ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo doente? Desse corpo que apodrece? É disso que o sangue de Jesus vem nos curar. Eu ofendi alguém, eu vou diante de Deus e falo: Deus, me perdoa porque eu te entristeci. E o seu coração volta, e você pede perdão para o seu irmão e volta para casa. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando dos teus pecados de estimação, que todo domingo você deve vir aqui e falar. Já ouviu falar pecado de estimação ou não? Pecado de estimação é aquele que você faz, perdoa, faz, perdoa, faz, perdoa, faz, perdoa. Pede perdão, porque Deus sempre perdoa, então vamos continuar fazendo e assim vai. Esse pecado de estimação, meu irmão, só o fato de você pedir perdão a Deus não vai resolver o seu problema. Nós estamos enfermos na mente. Quando Jesus cura um cego, ele fala para o cego: o que você está vendo? Ele fala assim: eu estou vendo árvores. Jesus fala assim: não, vem aqui. Ele toca nesse cego de novo, daí ele fala assim: agora eu estou vendo homens. A nossa mente, ela é confusa. A nossa mente necessariamente não está visualizando o que realmente está acontecendo. E você sabe qual que é a consequência disso, meu irmão, minha irmã? É que nós estamos vivendo uma época e um tempo onde as doenças emocionais é o que mais tem afligido o ser humano.
há 5 anos atrás, eu me lembro de que existia uma pesquisa de consumo de medicamentos e o comprimido, o segundo comprimido mais consumido no mundo é o Rivotril. Você sabe para que serve o Rivotril? Eu já tomei ele. Eu já tomei, eu não sou super-homem. Você põe ele debaixo da língua, ele te dá uma acalmada, ele é um sossega-leão mesmo. Está com o batimento cardíaco acelerado, está com a mão, está ansiosa, está achando que vai morrer, põe debaixo da língua para você ver que você dorme tranquilo, um tempão. Verdade, é verdade. O Rivotril faz isso. O segundo medicamento, isso há 5 anos atrás, agora não sei como é que está, o segundo medicamento mais consumido no mundo. Só perde por Dorflex. Dor de cabeça. Os nossos sentimentos, meus irmãos, estão adoecidos. A nossa incapacidade de solidariedade, a nossa falta de empatia, falta de compaixão, o nosso senso de justiça distorcido, porque a gente acha que aquilo é errado, ficamos indignados, isso não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa sobre justiça. O bem que eu queria fazer, eu não faço. A gente está na mesma situação de Paulo. Eu faço aquilo que eu não quero. E isto, ele é o sintoma da grande enfermidade que nós carregamos hoje. Eu queria dizer para vocês, irmãos, do fundo do meu coração, que Deus tem um propósito em tudo, né? E Ele sabe o porquê que você está aqui essa noite. Ele sabe porque Ele me colocou aqui como pastor, porque colocou o Eduardo, porque que colocou todos vocês aqui essa noite. Mas eu acredito grandemente que existe um mover de Deus aqui nessa igreja. Para que talvez a gente pare de ficar pedindo perdão todos os domingos dos nossos pecados de estimação e a gente comece a buscar em Deus quais são as verdadeiras feridas e quais são as verdadeiras enfermidades que me fazem pecar. Porque o teu erro e o meu erro, eles nada mais são do que sintomas da nossa doença. Ele nada mais é do que sintomas da nossa doença. Alguém já te ofendeu? Com certeza já. Uma pessoa com paz de espírito, ela daria uma resposta mais ou menos assim para a ofensa que ela recebeu. Meu irmão, eu vou ler, tá? Meu irmão, a pessoa que foi ofendida está falando isso, tá bom? Não a que ofendeu. Eu quero pedir o seu perdão. Porque eu não sei como e nem porquê o que fiz que tocou uma ferida sua tão profunda a ponto de você precisar me agredir dessa maneira para suportar a dor que eu te causei. Entendeu o que eu falei? Nós nos agredimos, nós nos ofendemos, nós nos degladiamos. E isso é pecado diante de Deus. Mas isso está muito relacionado a feridas que a gente não consegue abrir o coração para Deus curar. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Que talvez a gente se culpa tanto dos nossos pecados, tanto, e falam tanto para você que você erra demais, que você sempre tem que voltar atrás nas suas atitudes, e que
Talvez você até já cansou de falar perdão e você repete os mesmos erros. E eu queria dizer novamente para você, isso nada mais é do que um sintoma das feridas que você tem, da falta de perdão talvez que você não consegue dar, das pessoas que te ofenderam e que você não conseguiu perdoar, das situações da vida que você deve ter passado, assim como eu, que nos causam um pesar enorme, e são feridas, são machucados, e que a gente não quer expor, porque provavelmente você vai encontrar alguém no meio que, ao invés dela ter compaixão e te abraçar, ela vai querer pôr o dedo nessa ferida, encostar e torcer, para ver se dói um pouco mais, porque talvez é o sentimento da pessoa. E nós temos a oportunidade, meu irmão, diante de Deus, de escolher se nós vamos continuar apertando o dedo um na ferida do outro. E daí eu não estou falando como igreja, às vezes estou falando para um amigo, você com um amigo seu, estou falando às vezes você com a sua família, estou falando às vezes você com seus pais, com seus amigos, com seu trabalho. Eu estou falando em qualquer situação. É uma questão de escolha. Eu quero continuar apertando uma ferida do outro para ver até onde que ele grita. É uma questão de escolha. Mas a palavra de Isaías, ela já quebrou tudo isso. O profeta Isaías já falou isso lá que Jesus Cristo viria e que o sangue dele seria para redimir a gente dos nossos erros e que não tem mais motivo porque a gente ficar continuando nessa situação de pecado. Por que a gente fala tão mal das pessoas? Por que a gente precisa ser narcisista? Espero que todo mundo entenda o que eu estou falando. Por que a gente precisa destruir as reputações alheias? Por que a gente é tão competitivo? Por que a gente sempre tem que ganhar? Por que a gente agride tanto o outro? Por que a gente muitas vezes só tem crítica, 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 crítica? Por que muitas vezes nós somos incapazes da gratidão? Por que você precisa se corromper para conquistar? Por que a gente precisa roubar para ganhar no jogo? Por que você é tão calado? Ou por que você é tão tagarela que fala de um monte de coisa, mas não consegue falar dos seus sentimentos? O que fez você ficar uma pessoa tão calada? Por que a gente se tranca? Aonde que foi que a gente se feriu? Aonde foi que está o machucado? Quem que machucou? Quem te abandonou? Quem te traiu? Quem te rejeitou? Quem que zombou? Quem que agrediu? Quem que te hostilizou? Quem que te ridicularizou? Quem disse para você um dia que você não era nada? Quantas e quantas doenças do corpo hoje a medicina já coloca como sendo consequências de problemas que as pessoas não conseguiram resolver? O livro de Isaías, passando pelas palavras de Jesus na Santa Ceia do Senhor, ao meu ver, ela diz que a gente precisa muito mais do que perdão. A gente precisa de cura, irmãos. A igreja precisa de cura. Talvez é uma das únicas coisas que faz virar a chave de uma igreja ser uma bênção na vida das pessoas ou não. É uma igreja curada.
É uma igreja sem rancor. É uma igreja sem mágoas. É uma igreja sem inveja. É uma igreja que não critica, é uma igreja que abençoa, que abraça, que fica feliz porque o outro conseguiu. Quando a gente olha as coisas assim de Deus e a gente vê tudo que Jesus Cristo fez pelas pessoas, a gente vê que Jesus veio para quem? Ele veio para os doentes, não é? Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. E se você não conseguir se colocar nessa condição de doente, meu irmão, nessa condição de pessoa que tem muita ferida aí dentro que você não consegue resolver, e que você às vezes não tem ninguém para conversar sobre isso, você chegar aos teus 70, 80, 90, 100, eu quero chegar aos 120 anos, pedindo perdão domingo após domingo, perdão domingo após domingo, e voltar para sua casa e continuar a sua vida, é possível, mas não é essa a função da ceia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue para me salvar, Ele derramou seu sangue para me curar. Então, a resposta que nós temos que dar como igreja é nos apropriar desse perdão e dessa cura que nos restaura e nos salva. Quero chamar o grupo de louvor para vir até aqui. Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.